Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, expositor espírita e palestrante, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, Salto, São Paulo. Este vídeo está sendo gravado para o canal Servir Ponto de Luz do Rio de Janeiro. E a pergunta é: a obsessão poderá levar uma pessoa ao suicídio? A resposta está neste livro. Suicídio, tudo o que você precisa saber, do Richard Simonetti, da editora SEAC. Vamos às respostas. Perguntaram: poderá alguém ser levado ao suicídio por influência de espíritos obsessores? E a resposta dos avatares foi: acontece com muita frequência. Infiltrado nos pensamentos do obsediado, o obsessor, ele insiste na ideia do suicídio, que repercute incessantemente em sua tela mental, induzindo-o à iniciativa. No ano 2000, a roda das reencarnações se encerrou. Dizem os grandes avatares que Jesus passou novamente em regiões tenebrosas, avisando esses irmãos que não haveria mais tempo, que o tempo que ele tinha lhes dado tinha se esgotado. Apavorados, assustados, melindrados, esses nossos irmãos inferiores se desesperaram e estão vindo para a terra em busca dos seus comparsas tenebrosos do passado. Eles sabem que não sabem para onde vão e querem levar alguém com eles. Está aumentando o número de pessoas que estão ouvindo vozes, alguém que lhe chama e ele não vê quem é. Estão enxergando vultos. Sua vida amorosa, social, está indo para trás cada vez mais. Aí há, sim, uma influência externa, isto é, de um perturbador, de um obsessor desencarnado, sobre a mente de um encarnado. E isso não importa a religião que você pertença. Quanto menos conhecimento você tiver, mais perturbado você ficará e estará. E poderá começar a pensar, sim, em suicídio. Imaginemos então, meus irmãos, alguém a nosso lado, a sugerir em face dos nossos problemas: acabe com o seu sofrimento, liberte-se dessa angústia, não vale a pena continuar a viver, mate-se. É uma pressão terrível, meus irmãos, é uma tortura que acaba por minar a resistência da vítima. Porque muitas vezes o desencarnado plasma na mente do encarnado situações de paz, de alegria, de felicidade do outro lado da vida. E o convite vem: venha para cá. E a pessoa então toma a decisão irrevogável, muitas vezes, de matar-se, de suicidar-se. E aí se pergunta: o obsidiado
não será então enquadrado como um suicida? As influências espirituais, meus irmãos, não nos eximem de responsabilidade. Porque a palavra final de aceitar, não aceitar, matar-se, é do obsidiado e não do obsessor. O obsessor, meus irmãos, ele não coagiu a vítima ao suicídio. Apenas ele deu a ideia. Apenas ele sugeriu. E você que está desesperado, angustiado, deprimido, aceitou. A palavra final, então, é sua e não dele. Em última instância, meus irmãos, o obsediado é sempre senhor dos seus atos. Não obstante, podemos considerar, então, que a ação obsessiva será fator atenuante, sem dúvidas. E aí se pergunta, neste caso, a consequência será menos danosa? Sim, mas será sempre condicionada ao grau de consciência que o obsidiado revele e de seu conhecimento do assunto. Há pouco tempo determinado, pessoa espírita, com muito conhecimento e endividado, disse para mim: vou me suicidar porque as dívidas que ficarem acabarão e a minha família ficará em paz. E eu disse: será que vale a pena? Será que os meios justificam o fim? Para nós espíritas, não. Sai do mato, entra na capoeira. Com conhecimento, sua dor, seu sofrimento será muitas vezes 3 a 4 vezes maiores do que aquele que não tinha conhecimento. É um princípio que vale para todas as ações humanas. Quanto mais esclarecido é o indivíduo, maiores serão seus compromissos com o bem e mais graves as consequências de seus comprometimentos com o mal. Jesus afirmava que a quem muito foi dado, muito será cobrado, especialmente no conhecimento. Pena que muitos de nós espíritas têm conhecimento sem discernimento. No livro Voltei, do Frederico Figner, o irmão Jacó, tem grandes exemplos lá. Você conhece esse livro? Se não conhece, compre-o. Leia-o urgentemente. Digamos então que o obsessor domine-o, o obsedado, num caso de subjugação, por exemplo, induzindo-o a matar-se. Sabemos que a subjugação é o terceiro grau, é um grau realmente violento de perseguição de um perseguido para um perseguidor. Se a subjugação, portanto, levar o obsidiado à alienação total, o obsidiado já não será senhor dos seus atos. Considerando-se, entretanto, que não é fácil induzir um alienado ao suicídio. Com a consciência bloqueada, ele tenderá a prevalecer nele sempre um instinto de conservação. Se houver uma pressão sobre a vítima,
levando-o à depressão, que acaba por precipitá-lo no suicídio. O que acontecerá? A depressão, meus irmãos, é o primeiro degrau para o suicídio. Embora seja ela um fator de indução ao suicídio, ela não é determinante. O suicida não estará isento de responsabilidade por seu ato, porquanto, em última instância, foi ele quem optou pela comprometedora fuga. A palavra final de aceitar ou não aceitar foi dele. Como então saber se um suicídio foi estimulado por espíritos obsessores? Os grandes avatares espirituais afirmam: podemos afirmar que sempre há a ação de obsessores. Eles aparecem como origem ou efeito da ideia de autoaniquilamento. O indivíduo, ele começa a pensar em suicídio, por estar ele sob influência de obsessores. Ou acaba sob influência de obsessores por pensar em suicídio. Porque semelhante atrai semelhante, meus irmãos. Tem uma teoria espírita que diz: diga-me o que tu pensas, e eu te direi quem te acompanha e o que você atrai. Como fica o obsessor que estimula alguém ao suicídio? Um grande avatar do passado já dizia: necessário é que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. O obsessor, portanto, que estimula, que induz alguém ao suicídio, ele se torna um co-participante. E como tal, ele assumirá gravíssimas responsabilidades juntamente com o perseguido que ele perseguia. Ele, obsessor, experimentará sofrimentos morais acentuados que o atormentarão quando chamado a prestar conta de suas ações nas leis divinas. E o que ele, obsessor, poderá fazer para reparar o mal praticado? Ele deverá imediatamente socorrer a sua vítima. Não raro, como um pai torturado que cuida de filho com graves disfunções físicas e mentais. É o obsessor que o precipitou no passado nos abismos dos suicídios. Eu refiro-me não apenas às sugestões infelizes de um desencarnado para o reencarnado, mas não raro ao obsessor encarnado, alguém que o lesou e o infelicitou, levando-o a estados depressivos que favorecem o sentimento de autoaniquilamento. Com a consciência desperta e reconhecendo a extensão do mal que praticou, o obsessor haverá de empenhar-se em ajudá-lo no reerguimento. É o que mais a gente tem percebido nos casamentos, aonde marido e mulher são devedores um para o outro de um passado não muito distante.
Logo, logo voltaremos a continuar com o tema, meus irmãos. Mas eu volto a pedir. Se você está pensando em suicídio, deixe de lado esse pensamento. Você não morrerá. Até daqui a pouco, meus irmãos. Fiquem com Deus.